Tony, tá ouvindo? Opa, estou ouvindo. Bom, deixa eu me apresentar melhor. Então, eu sou Alexandre Cataldo Lopes, eu sou um carioca residente no sul do país já há mais de 20 anos. Eu sou um cinéfilo, não sou da área do cinema como profissional, tenho outra profissão que não tem absolutamente nada a ver, mas há 10 anos eu tenho um projeto de um podcast, eu comentei contigo, podcast Filmes Clássicos, junto com Uhum. um outro colega que não está presente aqui, Frederico Almeida. E a gente tenta falar de tudo. Eventualmente a gente trata de filmes brasileiros também. Tony Vendramini é um participante recorrente desse meu podcast e meu parceiro num outro projeto que é o podcast Cinema Italiano, que a gente somos dois aficionados pelo cinema italiano clássico aí. Bom, enfim. Tudo bem, Jorge? Bom dia. Só cumprimentar aqui o Jorge. Tudo bem, Jorge? Bom dia. Bom, Eu sou, bom dia. eu sou, sou jornalista, Tony Vendramini, moro no Rio de Janeiro também. Esses projetos são iniciativas totalmente, vamos dizer, privadas, sem nenhum tipo de apoio, de fins lucrativos e veiculadas somente em Spotify e outros tocadores para a gente reconhece que é uma coisa, é o nicho do nicho, né? Atinge não muitas pessoas, são os interessados por cinema clássico, enfim. Mas é aquele trabalho de formiguinha para que 5 pessoas a mais, 10, 50 no máximo, conheçam um filme que está, vamos dizer, obscurecido pelo tempo, já valeu o trabalho, né? E eu escolhi tratar num episódio futuro, que vamos gravar ainda em breve, o Iracema, uma Uhum. transamazônica, como, para mim, um belo exemplo de um excelente filme nacional, entre os melhores, mas que é pouquíssimo comentado, infelizmente, ao menos num público maior, né? Claro que se você for pensar em termos de cineclubes ou cinefilia mais extrema, ele é bastante conhecido e tudo, mas eu acho que é um filme que merece ser mais visto, merece ser mais discutido, até porque, a meu ver, ele é extremamente atual, né? Apesar de estar fazendo aí 50 anos, tá fazendo exatamente 50 anos da sua feitura. O que Só para a você tua informação, diria? a gente está restaurando o filme lá na Alemanha, onde está o negativo original. Exatamente nesse momento está sendo feito o restauro e a gente pretende, mais para setembro, outubro, fazer um relançamento do filme em grande Oh, estilo, né? Com a cópia restaurada, com a presença da Edna, né? Que é a menina que fez o Iracema, hoje é uma senhora, a vovó. E Grande notícia, hein? Muito boa é, notícia. é muito oportuno esse encontro com vocês, porque a gente pretende fazer uma divulgação ampla, né, do relançamento do filme. certo. Muito bom saber. Até porque a questão das versões restauradas dos filmes tornam ele mais acessíveis, né? Porque a gente sabe que tem uma resistência de principalmente o pessoal mais jovem, de ver filme com aquele aspecto de qualidade ruim, então isso torna ele mais acessível. Eu acredito que a gente vai achar um streaming bom para ele, não só para o Iracema, mas para todos os meus filmes, né? Todos eles estão sendo redigitalizados, restaurados, porque no momento está tendo uma mostra dos meus filmes no Instituto Moreira Salles, aqui em São Paulo. E eles estão, vamos dizer, redigitalizando tudo, todo o meu acervo. Perfeito. E isso termina em setembro, tá, os filmes estão passando, toda semana passam dois, três filmes, numa programação extensa, e em setembro termina com o Iracema, né, com o relançamento do Iracema. Muito bom. Eu vi a notícia sobre essa mostra, até me equivoquei quando eu vi, achei que era Moreira Salles do Rio, que agora é que eu descobri que está fechado, e como eu vou estar no Rio aí semana que vem, eu me animei eu vi que vai passar justamente o Gitirana agora, os próximos dias, né? Vai passar domingo agora. E o Domingo e Gitirana é um filme que eu até tinha anotado para te perguntar, porque não se encontra por aí para ver. É extremamente não, não, raro, né? não se encontra mesmo, pelo seguinte, o filme ficou perdido. Né? Ele Tá. ficou 40 anos perdido e agora com essa aquisição do Instituto Moreira Salles do meu material analógico, né? A gente fez uma longa pesquisa, né? E achou o filme, e achou inclusive o negativo original do filme. Então esse filme também está sendo restaurado, né?
Ele vai ser exibido aqui numa versão não restaurada, mas a versão que foi ao ar na época, na TV alemã, que é muito boa. Só que tem as legendas em alemão na imagem, bem grande, porque a televisão dos anos 70 exigia uma letra maior, que não tinha a definição que tem hoje. Mas, vamos dizer, para quem se interessa pelo filme, isso não tem importância, né? Ele vai ser exibido domingo, vai ser a primeira exibição em cinema dele no Brasil, nesse domingo, 18 horas aqui no Moreira Salles, da Avenida Paulista, e vai ter uma repetição na terça-feira, às 20 horas, mas ele vai também em setembro, vai ter o restauro dele, né? Então ele vai ficar novo também, assim como o Iracema, né? Perfeito. E aí também, eu quero ver se eu faço um pacote dos meus filmes e coloco, assim, tipo um Itaú Cultural, uma coisa assim, para ficar tudo junto. Eu não queria espalhar isso, né? Tem previsão de lançamento em mídia física também, não? Eu acho que sim, Sim, né? O Iracema conhece. Legal. Bom saber. Essa coisa de fazer um pacote dos filmes, eu acho que faz muito sentido, porque seus filmes, de alguma maneira, todos eles conversam bastante entre si, no sentido de serem filmes com foco de mostrar realidades ambientais ou realidades sociais das épocas em que foram feitos e que também, eu acho que continuam até hoje, né? Eu acho que o Iracema tem muito essa marca. Se você voltar hoje para aquela região, é capaz de você fazer exatamente os mesmos registros ou talvez piores até, né? Eu fiz uma revisitação, não só do Iracema, mas da Transamazônica toda. Uma série que eu fiz para HBO, chamada Transamazônica, uma estrada para o passado. Isso a gente fez em 2016. Está ainda disponível no Max. São 6 capítulos de 60 minutos cada um. E a gente passa pelos lugares onde a gente filmou Iracema na época. E, Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta. O que vocês registraram na época, como eu sou jornalista, né, eu acho que foi um trabalho jornalístico também muito importante. Aquelas imagens, como vocês falaram também no documentário, elas correram o mundo, as imagens de queimadas, de desmatamento, daquela população denunciando crimes na Amazônia. Eu queria saber de você se você considera que Iracema cumpriu um papel jornalístico na época que talvez a imprensa daquele período não conseguisse, não fosse possível para a imprensa daquele período, dadas as condições políticas. Não, você tem que imaginar que era no auge da ditadura militar, governo Médici, e a Transamazônica era o grande projeto dos militares, né? Então aquilo era uma área de segurança nacional e eles tinham, assim, uma atenção muito especial sobre o que se podia relatar lá. Tanto é que era uma área proibida, né? Oficialmente você não podia entrar lá, né? A gente foi com a cara e a coragem naquele tempo. Tivemos sorte, né? Conseguimos fazer, porque a gente trabalhava com uma equipe pequena, muito rápido, sem chamar atenção, né? E isso viabilizou o filme naquele momento. Agora sim, ele teve uma importância de divulgação muito grande na época, porque no exterior, né, ele foi pela TV alemã e chamou muita atenção, mas no Brasil ele também foi amplamente divulgado no meio dos cineclubes. Havia uma organização de cineclubes muito forte naquele período, que era uma forma alternativa de se ver cinema, porque ou você tinha o cinema nas salas de cinema, que sofriam a censura, ou você tinha os cineclubes, que eram em 16 milímetros, não tinha vídeo naquela época, que não chamavam tanta atenção da censura. Então a gente tinha 3, 4 cópias de Iracema em 16, que circularam o Brasil inteiro no ambiente cineclube. Não só Iracema, mas outros filmes meus daquela época. Jari, Terceiro Milênio, circularam nos cineclubes, que eram as comunidades eclesiais de base, tinham cineclubes, os sindicatos, com esse objetivo, né, de provocar discussão política, né, sobre aquilo que a imprensa não podia mostrar abertamente. Perfeito. Inclusive você citou o Jari, eu tive a oportunidade de ver e acho que ele é quase uma continuação lógica, né, denunciando aquela exploração da econômica pelas multinacionais, né? Foi redigitalizado, já passou agora no Instituto. É outro filme, por exemplo. A imagem está linda, o som também. Esse restauro que eles fazem é de uma qualidade incrível. De todos os seus filmes, o seu preferido
continua sendo o Iracema ou é o Iracema mesmo? Como filho, né? Você não tem. Não dá para ter um preferido, né? Eu ia dizer o seguinte: eu tenho mais simpatia pelo Terceiro Milênio. Eu acho que é o filme mais. Me agrada mais, né? Porque Iracema, tudo bem, Iracema é cansado de Iracema. Eu gosto Terceiro de Terceiro Milênio, para quem não conhece, é uma grande saga do senador Evandro Carreira, não é isso? O espalhafatoso e uma figura, Milênio. né? O primeiro filme sobre uma campanha eleitoral, né? Primeira eleição, né? Ainda no final do período da ditadura, rodou em 79, 80, e é uma figura emblemática esse senador Evandro Carreira. E o Terceiro Milênio ele tem uma característica, ele é o inverso do Iracema. O Iracema são atores que não parecem ser atores, né? E o Terceiro Milênio é o contrário, é um não ator, que é um senador, né? E que parece um ator. Como um bom político, a gente percebe que aquilo ali é uma atuação, né? Genial. Ô, Jorge, teve algum momento mais tenso dentro desse ambiente da ditadura ali, no momento ali em que vocês estavam fazendo a filmagem, teve algum momento que chamou mais atenção, que vocês se sentiram mais inseguros ou mais observados? Olha, tenso era sempre, né? Não tinha como relaxar ali naquele momento, né? Mas, como eu te disse, eu tinha uma experiência assim de filme guerrilha, né? Porque eu trabalhei alguns anos com um correspondente de TVs estrangeiras e eu cobri as ditaduras da América Latina, né? Não só no Brasil, mas no Chile, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, né? Então eu tinha já uma prática, né? De filmar para não chamar atenção e sair correndo para não ser preso. Mas só isso não era suficiente, evidentemente, né? Mas a gente se cercou, né, de informações, de pessoas amigas que nos ajudaram, né? E também eu tinha feito uma viagem de pesquisa, né? Então eu já conhecia os lugares, já sabia com quem falar, né? Isso permitiu, vamos dizer, uma agilidade, uma rapidez muito grande. Então, quando as pessoas começaram a desconfiar o que nós estávamos fazendo, a gente já tinha ido embora, já tinha filmado. Além do teu produtor, acho que era o Wolfgauer, né, o alemão. Aliás, ele era brasileiro, descendente de alemães, ou ele era alemão mesmo? Não, é alemão mesmo, Alemão. hoje tem cidadania brasileira, ele veio para o Brasil, já mora aqui. Ele é germanista, não era de área de cinema. Sim. A gente se conheceu em Munique, no início dos anos 70, e surgiu a oportunidade de fazer documentários para um órgão do governo alemão que fazia filmes didáticos a partir da demanda de professores. E como humanista, entende? Ele foi pedindo para ele fazer os roteiros e ele me convidou para fazer os filmes. Falei, vamos produzir, porque dá para outras pessoas. Já que eu estou fazendo o roteiro, vamos nós fazer o filme. E assim começou a produtora Stop Film, que com esta produtora que a gente produziu os filmes todos que eu fiz com os canais da TV alemã. Certo. Mas teve também muito esse encontro. Eu até vou te perguntar como que se deu com o Orlando Senna, que é um outro cara que também tem essa origem no jornalismo. Ele inclusive cobriu guerras da África, de independência, essa coisa toda. E eu acho que vocês dois eram os caras ideais para fazer esse trabalho ali na Amazônia em conflito, vamos dizer. Mas como é que era essa divisão ali? Você, acredito que dê para dizer, é muito mais o homem de câmera, né? Até a tua biografia é o homem com a câmera, né? Que se chama. Ao passo que o Orlando me parece que é mais o cara da história, ou do roteiro, ainda que tenha sido apenas um fio condutor ali, um tênue a ficção, né? O roteiro ficcional. Mas como que se deu esse encontro de vocês assim para esse trabalho? Vocês já tinham trabalhado antes também? São Senna era muito amiga baiana, eles são baianos, né? E eu era casado com uma baiana, a mãe da Laís, da minha filha, cineasta, e que conhecia, era muito amiga da Conceição. Então, assim, eu cheguei ao Orlando, e quando eu comecei a preparar o Iracema, eu senti que o Iracema foi vendido para a TV alemã como um filme de ficção, né? E eu não tinha experiência com atores, dirigir atores, né? Já com filmes de ficção, e o Orlando, ele era diretor do Teatro Castro Alves, na Bahia, e teve que sair no golpe, depois do golpe militar, se refugiou em São Paulo.
E aí eu falei, não, é uma pessoa ideal, ele pode me ajudar no roteiro, né? Porque eu precisava de um roteiro de ficção para a TV alemã, que de fato foi uma ficção, esse roteiro não foi usado na realidade, mas serviu para vender a ideia do projeto. E também me ajudar, o que a gente chamaria hoje de preparação de atores, na época não existia isso, né? E acabou que a gente fez uma parceria muito, muito interessante, a gente não fizemos só o Iracema, fizemos os de Tirana também, né? Com a mesma parceria, né? Naquele tempo. Certo. Ô Jorge, por falar na câmera, né, uma coisa que chama muito a atenção no filme, nitidamente o uso da câmera na mão, o som direto, né, são coisas que valorizam ali a experiência do filme. Muitas vezes a gente não consegue distinguir muito bem o que é real, o que é ficção no filme. Queria saber de você se isso foi pensado, como foi a decisão pelo uso dessa câmera na mão, que explora muito também os moradores ali do local, né? Eu veio do jornalismo também, né? Então, eu tinha uma forma muito rápida e prática, né, de fazer as coisas praticamente sozinhos, inclusive. E eu tinha feito antes um filme experimental com o Hermano Pena, que era meu assistente na época, chamado Caminhos de Valderez, que é um ensaio que eu fiz para trabalhar como na ficção, né? Então é um docudrama também de uma moça em Brasília, porque naquela época, logo em seguida da ditadura militar, isso aconteceu com vários colegas meus, eles se veredaram para o misticismo, né? Muitos entraram em seitas, enfim, Brasília sempre foi uma cidade mística. E aí eu quis colocar isso nesse filme experimental com uma menina que não era atriz, né, na época, e rodamos isso, e isso era um docudrama, mas eu não tinha, vamos dizer, não existia na época essa mistura oficialmente, docudrama, né? A única pessoa que tinha trabalhado nesse sentido, mas eu não tinha essa nomenclatura, era o Jean Rouch, né, fazendo o cinema verité, né? Que é o que me inspirou muito, porque isso foi possível na época, no final dos anos 60, 70, por causa do equipamento que surgiu, né? Câmera 16, pequena, leve, muda, e que permitia fazer a gravação do som simultaneamente com a imagem, né? Pelo fato de ela ser leve, ela podia ir em campo, né? Que os equipamentos que faziam a gravação do som simultâneo eram blindados, muito pesados, dificilmente saíam de um estúdio. Então, com o surgimento desse equipamento e com a experiência do Jean Rouch, eu me senti bastante seguro, bastante livre para trabalhar nesse formato, né? Não tinha o vídeo, e o formato, o padrão de televisão era o 16mm, né? Então, que é uma câmera leve, e o Iracema, ele surgiu dessa minha experiência pessoal de jornalismo e de trabalho de ficção. Só que a TV alemã vendeu ele como um filme de ficção, mas as pessoas enxergavam ele mais como um documentário. E é engraçado que até hoje ele serve tanto para documentário quanto para ficção. Sim. Ninguém que tem inclusive aquilo que você cita no Era Uma Vez Iracema, em outros momentos, que as imagens das queimadas foram as primeiras vistas por aí, né? E até depois, talvez até hoje, usadas aí como realmente registros documentais daquela situação. Aliás, o filme, claramente, você procurou incutir todas as mazelas ali, né? A prostituição, o trabalho escravo, a queimada, a madeira ilegal, né? Enfim, isso é bem interessante e realmente, como o Tony falou ali, registro que a imprensa certamente estaria cerceada, né? E não faria, você colocou de uma maneira fictícia, entre aspas, porém, muito documental. Deixa eu só fazer uma última pergunta. Aliás, comentar só que eu vi esses dias o Osmucker falando de fanatismo religioso. Eu lembrei, né, que é interessante que você foi buscar essa história lá dos colonos alemães, né, do Rio Grande do Sul. Aliás, eu vivo numa cidade de colonização alemã, eu conheço bastante até aquela maneira deles falarem em tudo. E é interessante que é uma história
desconhecida, né? Hoje em dia se fala muito do Canudos, até do Contestado aqui no Sul e tal, mas não dessa revolta dos Mucker lá, o massacre dos Mucker, né? É, muito dentro da colônia alemã, né? Sim, sim. E, inclusive, você chamar um cara de Mucker é pejorativo, né? Uhum. E os alemães não gostam muito de divulgar essa história, porque É. eles acham que eles passaram por uma Entendi. situação maluca como essa, né? Mas depois do filme, né, eles, pelo menos as famílias envolvidas nessa história toda, passaram a ter orgulho disso, dessa história, né? Certo. E principalmente a preservação da língua, porque é um dialeto alemão que se perdeu na Alemanha, né? E que na época que eu fiz o filme, que também já tem 45 anos, ainda os mais velhos falavam, porque não tinha televisão, não tinha chegado a televisão lá. Então eles, quando entrou a televisão, aí morreu a língua, né? Hoje ela é preservada, né? Em Campo Bom, ele tem escolas bilíngues, né? Que falam Ok. Hunsrück, Sim, no dialeto alemão e em português. As crianças aprendem o dialeto. entendi. Uma última pergunta. A Edna, você disse que tem contato com ela, eventualmente. Ela vai, Tá. inclusive, talvez participar aí desse relançamento do filme, vai ser convidada. Foi um achado, né? Essa moça. Ah, sim. Ela é a alma do filme, né? E era tão forte, né? Que quando eu estava correndo em Belém procurando o personagem para o filme, a gente, indicação, a gente foi para um auditório onde as meninas estavam matando aula nesse auditório, num show que tinha, e, sei lá, tinha umas 300 pessoas nesse auditório, e quando eu entrei, eu vi aqueles dois olhinhos pretos lá no fundo da sala, eu falei, olha, é ela, o Lâmpada está lá, porque é ela, e de fato foi ela, não podia ter outra. E ela está super ativa e fala muito bem, tem uma posição ótima em relação a toda essa história, né? Estão fazendo um documentário sobre ela lá em Belém do Pará, o pessoal Uhum. da universidade, e a ideia é lançar esse documentário junto com o relançamento do filme, né? Em Belém também vai ter um grande evento, né, com o lançamento do documentário do filme. Tudo isso para outubro, novembro agora desse ano, né? Uma espontaneidade impressionante, né? Principalmente naquela cena final, né? É. Ela encarnou o personagem de uma maneira incrível, né? E ela se você escuta ela falando hoje, é o mesmo jeitinho, né? A mesma voz, a mesma risada, tá do mesmo jeito. Certo. Perfeito. Perfeito. Jorge, nós queríamos te agradecer a gentileza. Eu, particularmente, se pudesse, gostaria de conversar bem mais tempo, mas além de saber que você tem suas ocupações, a gente também, infelizmente, está correndo sempre. Então, 20 minutos de papo aí, eu acho que já vai ser interessante para quem não conhece o filme se interessar e, enfim, e quem já conhece, aguardar ansiosamente essa versão restaurada, que eu imagino que vai ficar realmente ainda mais interessante. Agradeço, parabéns não só pelo Iracema, pela tua carreira. Realmente eu tive a oportunidade agora nessa fazer uma pequena imersão e vi bastante coisa e fiquei. O que me surpreende um pouco e entristece é o quanto isso é pouco conhecido de um grande público, né? Quanto fica restrito a um cineclube, a uma mostra, a uma entidade, enfim, é uma coisa muito setorial. O streaming está ajudando muito nisso, É, né? Porque trabalha muito com nichos também, né? Então, sim, tendo esses filmes disponíveis no streaming, eles vão ter uma divulgação mais ampla, né? Daí a necessidade do restauro, né? Porque perfeito, na qualidade que eles estão, perfeito, o streaming não aceita, né? Mas agora perfeito. restaurar, eu vou ter chance de colocar tudo disponível para o grande público. E isso aí tudo aconteceu em função de uma grande exposição que tem nesse momento no Instituto Moreira Salles, do meu trabalho no período da ditadura militar, Certo, né? perfeito. Foi que permitiu, vamos dizer, a digitalização desse material todo. Tá ok. Obrigado, tá, Jorge? Obrigado pela participação, Obrigado a parabéns. vocês por ajudarem na divulgação. Eu não conheci o filme e adorei, Fique, fiquei encantado. Tá farei com bom. prazer divulgar. Obrigado, Vou mandando as informações para vocês, tá tá bom? certo então. Obrigado, hein? Obrigado.
Bom Tá bom, dia. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.